Eu sou Duda Mussalem, na verdade Marilurdes Mussalem. Duda foi um apelido de casa que chegou na profissão. Sou pedagoga há 55 anos, sou psicóloga há 24 e estou no Maranhão há 43 anos, fazendo educação. E aqui no Maranhão eu trouxe da minha terra um legado, já como pedagoga, nessa educação inclusiva. E aqui no Maranhão eu sou pioneira no trabalho da educação inclusiva na rede particular de ensino. Essa história começa com uma tia que era diretora do grupo escolar em Pernambuco. E na época as mulheres eram professoras, os homens podiam ser o que quisessem e tinha que ter na família um padre. Apesar de que na minha família não apareceu nenhum padre, mas professora muito. Tem muito professor na minha família. E aí eu não queria ser professora, eu queria ser médica. E meu pai disse que não, que filha dele dormia em hospital com homem, de jeito nenhum. Então tinha que ser professora. E eu insistia muito com ele. Ele disse, então vamos fazer o seguinte, você vai ser professora, depois então você vai ser médica. E aí ele me chamou, ele era muito esperto, ele me convidou para fazer um curso em São Paulo sobre o método Montessori, método de Maria Montessori. E assim eu fui para São Paulo fazer esse curso e me apaixonei pelo método Montessori, me apaixonei pela educação e nunca mais eu questionei. O método é encantador, né? Eu cheguei lá, um ambiente preparado, um método voltado para a criança, voltado para a liberdade consciente, voltado para a independência e autonomia. Duas coisas que me faltaram a vida inteira, porque eu fui uma criança incluída. Eu tive um derrame cerebral quando eu nasci prematura, um derrame cerebral e fui desenganada na hora. E aí começou uma luta da minha mãe e do pediatra para que tudo desse certo. Eu não mamei, eu comia de conta-gota porque a boca era muito torta. Eu andei com 4 anos, tive uma irmã mais nova, minha mãe engravidou logo da outra filha, uma irmã mais nova que me ensinou a andar, me ensinou a sugar. Ela era gorda, andou com 2 anos, eu tinha 4. Foi com ela que eu aprendi. Então o método era encantador, que mostrava a liberdade, uma liberdade consciente, uma autonomia e uma independência e materiais belíssimos criados pelo próprio professor. Imediatamente meu pai deu uma escola para mim e minha irmã. E aí eu tinha a liberdade, porque eu estudei a vida inteira na mesma escola e ainda fiquei lá 6 anos como professora. Eu implantei o método lá. E aí ele deu uma escola para a gente então poderia fazer o método, ajudar outras crianças. Sempre tive crianças deficientes nas minhas salas de aula. Na escola que eu estudei era um colégio de freira, e não tinha isso, você é deficiente ou você é normal, você é criança. Então você tinha chance e sempre trabalhei nisso, acreditando. Se tem uma pessoa no mundo que acredita na criança deficiente, sou eu. Eles tinham que dar certo, né? Eles tinham que não ser medidos nem pesados por aquilo que eles pudessem dar, que os outros esperavam, era aquilo que ele conseguia. E eu tenho uma história muito grande de meninos que foram para a faculdade, que se formaram. Eu tenho uma aluna, quer dizer, hoje minha paciente foi minha aluna, ela hoje faz medicina. E tinha uma história de
de dislexia, então foram aparecendo os casos. E aí, quando eu vim morar aqui, eu vim trabalhar no Mobral e eu vim pensando muito em montar uma escola aqui. E assim aconteceu. Montei a minha escola, tive uma outra experiência de sociedade desagradável e chegou a hora da minha. Então eu tive a liberdade de colocar na minha escola quem precisava de mim. Mobral Educação de Jovens e Adultos, né? Eu vim trabalhar na Secretaria de Educação, minha irmã era a representante, a maior autoridade no Mobral na época, e então eu vim trabalhar com ela e trabalhei, tinha os polos, né, nos bairros, eu trabalhei com a Associação de Moradores e eu sou artesã também. Então, nessa associação de moradores, eu tive a oportunidade de trabalhar o artesanato e fazer uma feira. A gente fazia feira lá na Praça Deodoro. Eram mães, quer dizer, eram adultos que eram alfabetizados pelo Mobral, que descobriram o artesanato como fonte de vida. Aí depois eu larguei o Mobral quando eu montei a minha escola. Eu fui trabalhar na Educação Especial do Estado do Maranhão. Então tinha uma equipe multidisciplinar, como a gente acreditava. Eu vim ser supervisora de salas especiais. Antes eu trabalhei em clínica. Eu fui alfabetizadora numa clínica de recuperação motora do Nordeste, lá em Recife. Então eu alfabetizei crianças botando lápis na boca porque era paraplégico, tetraplégico completamente. Então a gente vinha nesse trabalho de inclusão e de acreditar no potencial deles. E aí, quando eu montei a minha escola aqui, eu já montei com salas especiais. E se eu te digo de coração, se me dessem a escolher entre o normal e o especial, eu queria o especial, porque o normal todo mundo trabalha, o especial não. Eu aprendi lá em Recife, quando eu trabalhava com criança deficiente, aprendi aqui com a professora Maria Júlia, que era a minha supervisora no estado. E a gente recebia crianças, a gente ia fazer trabalhos em outras cidades, bater na porta e procurar saber se as crianças estavam todas dentro da escola. E aí, não, está todo mundo na escola, mas não tem ninguém que está fora. Não, tem aquele menininho ali, mas aquele menininho não consegue ir para a escola porque ele não anda ou porque ele tem uma síndrome qualquer. A gente queria esse menininho. Aí a gente avaliava essa criança e colocava ele na sala especial. Com o tempo, eu fui descobrindo que isso já na minha escola, que ele ia para a sala especial, mas existiam algumas disciplinas que ele sabia, tinha condição de fazer na sala normal. Então ele vinha para a sala normal e fazia aquela disciplina e retornava para o lugar dele. Por quê? Numa sala especial? Porque ele precisava de cuidados especiais. Ele precisava de menos gente, porque a aprendizagem dele se dava de uma outra forma. Ah, era mais lento? Não, era no ritmo dele. Ele não conseguia ir no ritmo das outras crianças. E eu tive muito sucesso. A gente vem num trabalho aqui há 38 anos sofrendo essa discriminação. Na época, a minha escola era Colégio Apoio. O nome era Colégio Apoio. Aí a sociedade dizia, Colégio Apoio é colégio para doido, porque existiam crianças deficientes. E aí tive a oportunidade de montar uma faculdade. Montei a faculdade. O nome da faculdade era Faculdade Santa Fé. Era uma faculdade que preparava professores.
Nós tínhamos 5 cursos de licenciatura. Então, aí era a Duda é diretora-geral do Colégio Apoio e da Faculdade Santa Fé. E aquilo ali começou a causar um mal-estar. Colégio Apoio é colégio para doido. Faculdade Santa Fé era elogiada porque preparava professores para a inclusão. Aí o que eu pensei? A sociedade vai ter que se decidir. Me ama ou me odeia? Eu tirei o nome do Colégio Apoio e deixei o nome todo, Faculdade Santa Fé. Então, o Colégio Apoio existe só a empresa. Aí assumimos o nome de Faculdade Santa Fé. Eu digo, agora eu quero ver o que a sociedade vai dizer. Se a sociedade me ama ou me rejeita de uma vez. E deu certo. Naquela época ficava todo mundo assim, pensando, vou colocar meu filho nessa escola? Eu ouvi muito assim, meu filho está pegando gestos que não são dele, porque está estudando com aquela menina. Teve um pai que eu disse, pai, tá vendo aquela escola bem ali? Aquela escola não recebe criança deficiente. Vá para lá. E teve pai que foi, que não queria que o filho convivesse com crianças especiais. Hoje a gente ainda tem, mas é no calado, porque hoje em dia tudo dá processo, né? Hoje respeitam, calados. Escola não é clínica, na escola não tem profissional da saúde. E os pais estão transferindo para a escola essa responsabilidade. Então, botou o filho na escola, pronto, tá bom demais. E não é isso. A escola está sobrecarregada. Por quê? Porque a escola tem que dar conta daquela aprendizagem, tem que dar conta da saúde mental de todos, tem que dar conta da saúde mental dos professores. Não é fácil ter crianças deficientes no ambiente. Não tem problema ser autista. O problema é o profissional que vai trabalhar com essa criança. Porque ele não tem aonde ele aprender a trabalhar. Põe um tutor. O tutor que está vindo, ele é universitário ainda. Às vezes de um curso que não tem nada a ver. Aí você pensa, 30 meninos. Tem uma criança deficiente, vem o tutor para aquela criança. O professor vai excluir essa criança na sala de aula. Vai dar a responsabilidade de ensinar a esse tutor, que esse tutor não está preparado. Está vendo o que está acontecendo hoje com a educação? A escola precisa estar livre para agir, né? Montar sua sala especial, que são salas de recurso, né? É onde ele vai para aquela sala. Ora, mas e o livro didático? Ele não tem condição de dar conta daquele livro didático. Bora montar a apostila dele para que ele evolua, ele sinta. Com a escola com liberdade de oferecer para aquela criança o que ele precisa. Eu tive 2 crianças que tinham uma ataxia cerebelar. Uma eram irmãos, uma andava segurando na parede, ele era mais atrevido, ele mirava a parede e se jogava e ficava lá. Mas andavam. O que era melhor? Eu carregar essa criança ou botar numa cadeira de rodas e levar para a sala, ou eu oferecer condição dele ir caminhando, mesmo que levasse 15 minutos, como levava? Era comigo que eles andavam. Eu segurava a mochila,
E ela vinha segurando na parede, no ritmo dela, subindo a escada. Ele vinha atrás, porque ele, como ele se jogava, tinha que ter um cuidado maior. E dava tudo certo. Eles não se sentiam excluídos porque tinham que estar numa cadeira ou a sala, entendeu? Ele era tratado como uma criança, como outra qualquer. Em 25 anos, passaram por mim 308 crianças deficientes. E eu tenho o maior orgulho de dizer que passaram por mim, que foram felizes e que eu me senti útil e produtiva. Hoje eu olho para trás porque a vida já me oferece essa oportunidade de olhar para trás e dizer, pô, tudo deu certo. Tudo deu certo. Quando chega meu aniversário, eu passo o dia recebendo mensagem, recebendo eles na escola. Tem grupo de ex-aluno, entendeu? No Instagram tem ex-aluno, eu respondo a todo mundo. Aluno que entrou na faculdade, aluno que foi até o final na faculdade, aluno que desistiu, aluno que casou, que construiu família, independentemente do que aconteceu com ele no parto ou na vida. Resistente mesmo também, porque é uma guerra. Porque tem um monte de gente puxando a gente para trás. Um monte de gente que não quer criança deficiente junto com os filhos, né? Não quer reconhecer que o filho precisa de ajuda. E resiliente, porque o tempo inteiro você está caindo, mas você precisa ter energia para avançar. É isso, educação é isso. Educação é missão. Eu fui chamada para a missão no dia que eu entrei na sala de aula e conheci o método Montessori. Eu não sei fazer outra coisa. Eu fui para a Itália. Itália é o berço de Montessori. E na história, eu sou pesquisadora em Montessori. E na história de Montessori, ela nasceu em Ancona, uma cidadezinha, e ela observou as crianças caminhando. Ela era médica, foi a primeira médica italiana. Ela observou as crianças caminhando no trilho do trem, né? A concentração da criança caminhando no trilho do trem. E eu pesquiso Montessori desde os meus 16 anos de idade. Eu estou com 73, faz as contas, né? E eu estava nós erramos o caminho do trem bala, nós pegamos o outro. Eu brinco com meus filhos dizendo que a gente pegou o final da bota, e a gente retornando para a origem de onde a gente se perdeu, num trem. A gente estava voltando num trem da Segunda Guerra Mundial, naqueles que tem aquelas saletinhas, né? E eu dormi, quando eu abri o olho, eu estava em Ancona. E tinha o trilho do trem saindo do lugarejo, saindo e entrando, exatamente como está nos livros dela. Me deu uma emoção de eu saber o que ela era aquilo e saber o quanto ela salvou vidas. Todo mundo tem uma história positiva de um professor. Todo mundo tem uma história negativa, principalmente professor de matemática, né? Mas todo mundo teve. Eu tive um professor no meu jardim. Minha professora de alfabetização era aquela professora que dedicava tempo a você, um tempo de qualidade. Professor é para sempre. Educador nasce e morre educador. Professor aprende a conduzir a didática. Então ele vai para sempre, ele não consegue. Então, se ele se associar ao professor educador,
ele vai ser show de bola.